bom dia. Vou pôr um louvor aqui. Bom dia. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas, mulheres. Esse é um louvor que se chama Há um Lugar, da Heloísa Rosa. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda. Que bom que você entrou. Bom dia, Edith, bem-vinda. Benção, mãe, tudo bem? Tudo bom com vocês, mulheres? Então, eu estava falando desse louvor. Há um lugar, né? Sempre há um lugar. E esse lugar você tem que encontrar dentro de você, né? Vão entrando, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai fechar aqui o ciclo de uma semana de lives que nós fizemos a semana passada, falando sobre como pensamos. Pensamos o que pensamos, é uma pergunta, né, que eu faço. Por que pensamos o que pensamos? E aí nós vamos refletindo nisso. Eu sou a Fabiana Teles, eu sou doula de Mulheres Poderosas. Então, se você quer ser feliz, realizada nas 7 áreas da vida, com base em tudo que está aqui, ó, na Bíblia, vem me seguir aqui, vem assistir as lives, participa com a gente e vai se alimentando do conteúdo que eu vou trazendo aqui, porque o objetivo é esse, é encontrar o equilíbrio nas 7 áreas da vida. Área emocional, área mental, espiritual, financeira, profissional, nos nossos relacionamentos, no nosso físico. São 7 áreas que são extremamente importantes. E o Espírito Santo, ele atua em cada uma dessas áreas. Mas nós precisamos ativar, estar conectadas verdadeiramente com Deus, para nós podermos, sim, desfrutar do céu aqui na terra. Tá certo, mulheres? Então, faz o seguinte, manda aí aviãozinho, ó. Vou mandar o aviãozinho aqui pra mulherada. Manda aviãozinho pra mulherada vir. Já avisei lá no grupo. Se você que tá assistindo aqui a live ainda não está no grupo do WhatsApp Espiritualidade Ativada, entra lá. Cláudia, eu não sei se você está, tem uma Cláudia, mas não é você não, agora que eu lembrei. Entra lá no grupo, na bio do Instagram, o que é a bio? É a página inicial, tem um linkzinho lá. Entra lá e você já cai direto no grupo do WhatsApp. E normalmente pelas manhãs eu mando uma mensagem lá para as mulheres, faço uma oração com vocês, tá bom? Sejam bem-vindas! Oi, Bel! Oi, Giane! Gente, eu preciso falar que eu vou abaixar aqui esse som. Eu fiz uma meditação, hoje começa no Inspire Ser Você, a Giane tá aqui. Começa um ciclo de 21 dias de meditação, 15 minutos. Ela começa às 7 horas pelo Zoom e ela nos conduz a uma meditação. Eu amei, muito obrigada, Giane, adorei estar esses 15 minutos com você, meditando. Hoje pode ver que eu tô até mais calma, minha respiração. Hoje nós meditamos na respiração consciente. Isso é muito importante também para o tema que nós estamos falando aqui, sobre pensar, por que pensamos, pensar bem, né? Nós vamos fechar esse ciclo hoje falando sobre como pensar bem, e eu estava pensando bem o quanto é importante a consciência da respiração. A respiração é o fôlego de vida
de Deus diretamente no nosso DNA. É o DNA de Deus entrando no nosso DNA e fazendo fluir. Então faz todo sentido a gente respirar consciente, né? E a meditação me ajudou muito nessa manhã a entender melhor isso. E ó, tô até mais tranquila, mais calma. 21 dias no Instagram da Giane, Inspire Ser Você, tá aqui. Quem quiser, tá o link lá na bio. Ainda não sei, acho que não dá mais para entrar, né, Gi? Fala aí. Eu também amei estar com você nessa manhã. Pessoal, deixa eu começar já o assunto. Mandem coraçãozinho, mandem aí os aviãozinhos para a turma toda, para a galera, tá bom? Vamos ajudar aqui a divulgar para essa mulherada vir participar da live. Pensar bem, porque pensamos o que pensamos. Então eu vou começar o assunto, tá bom? Sejam muito bem-vindas. Vamos orar, então? Vamos orar. Nós já oramos hoje lá no grupo de WhatsApp, né? Um pouco, mas vamos orar um pouco mais, porque assim os anjos, eles vêm colher as nossas orações e levar como incenso agradável ao Senhor. Graças a Deus. Obrigada, Senhor, porque nós podemos orar, Senhor. Obrigada porque nós podemos clamar a Ti, Senhor, pedir, interceder pelas pessoas. Nós podemos, sim, Senhor, render graças a Ti, Senhor. Nós podemos, sim, nesse movimento, Senhor, de oração, Senhor, adorar a Ti, louvar. São várias as formas, Senhor, as quais nós podemos orar, Pai. Então, ouve a nossa oração, Senhor. Anjos guerreiros, anjos protetores, cuide dos nossos familiares, cuida da nossa saúde, cuida do nosso país, para que a gente possa, sim, ter um final de ano agradável, ter um final de ano tranquilas. Cuida dessas mulheres, Pai querido, que estão aqui agora, cuide das áreas da vida de cada uma delas, Senhor. Senhor, dá-me, Senhor, conhecimento do alto do Teu Espírito, sabedoria do alto do Teu Espírito e conduz este momento agora, Pai. Eu clamo a Ti, eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Mulheres, sejam bem-vindas, bom dia, que bom que vocês estão aqui. Então vamos começar lá com os nossos temas. Hoje nós vamos vamos fechar o ciclo do Porquê Pensamos o que Pensamos. Quem participou da oficina, que gostou, comenta aí. Ano que vem nós vamos fazer uma nova oficina, tá bom? Vamos fazer, foi muito gostoso. Eu quero agradecer as participantes. Eu quero agradecer muito quem entrou no grupo, quem está lá no grupo do WhatsApp, que a gente tem movimentado e orado juntas, né? Eu quero agradecer porque algumas alunas gostaram da proposta, gostaram do conteúdo e gostaram da proposta de participar do workshop Espiritualidade Ativada. Eu tô muito feliz. Eu comemorei no dia, mas eu não comemorei aqui. Então eu gostaria de comemorar. Eu tô muito feliz e realizada, feliz e grata. Eu estou muito feliz com vocês porque realmente nós conseguimos juntar algumas turmas. Temos já uma turma para janeiro, que delícia, né? E temos uma turma para... agora já está acontecendo, já essa semana vai para a segunda aula. Entendi, Giane, você disse que até meio-dia, né? Tá certo, até meio-dia, então, mulherada, dá para entrar lá no workshop, no Instagram da Inspire Ser Você, da Giane, para poder participar do grupo de meditação, tá bom? Então, é assim, tô muito feliz, gostaria de agradecer a todas que estão participando do workshop Espiritualidade Ativada. Já tem turma para janeiro. Depois eu vou começar a divulgar mais. Quem quiser entrar, se programar para já começar o ano com a espiritualidade ativada, ativando as 7 áreas da vida, com uma verdadeira conexão com Deus, se prepara, porque vai ser muito bom, tá?
Então vamos lá. Nós falamos então a semana passada sobre por que pensamos. Começamos tudo lá, por que pensamos o que pensamos. E a gente veio naquela sequência. Primeira live foi conhecer, o ponto principal da primeira live foi conhecendo os pensamentos. Daí nós entendemos qual é o espírito, o nosso pensamento é formado. Por qual espírito esse pensamento é formado, né? E nós entendemos também que quando nós estamos com o pensamento focado no nosso original, naquilo que nós originalmente fomos criadas, que é a imagem e semelhança de Deus, Criador, que Ele colocou, soprou nas nossas narinas o seu DNA. Preste atenção, mulheres, numa coisa, olha que interessante, a palavra de Deus, ela fala que Deus soprou nas narinas, ele formou Adão lá do barro e ele soprou nas nossas narinas. Quando ele soprou nas nossas narinas, entrou o fôlego de vida nas nossas narinas. O fôlego de vida de Deus entrou, né? E assim nós temos o DNA de Deus, né? Então veja a importância da respiração. E ali, quando nós conscientemente pensamos, nós modelamos o nosso cérebro. Então nós fomos falando sobre isso. E começamos então a ser estimuladas a pensar no que estamos pensando, tá certo? Esse foi o primeiro momento. O segundo dia nós falamos sobre pensamento atento e intencional. Já que é para nós pensarmos, porque pensamos, né? Pensar naquilo que a gente pensa, no segundo dia a gente já começou a identificar que temos um turbilhão de pensamentos, que os pensamentos às vezes são embolados, algumas pessoas falaram, que outras pessoas falaram, né, sobre pensamentos negativos. Nós falamos sobre sair do automático, sobre sermos originais, né? Nossa origem, que nós originalmente fomos criadas para ser. Depois, nós falamos então, na quarta-feira, sobre práticas do pensamento. Que práticas você tem tido? Porque a partir do momento que nós explicamos bem certinho, a partir do momento que a gente pensa, instintivamente surge uma emoção em nós, e esta emoção, ela gera um comportamento. Independente se você armazena esse pensamento ou se você expressa. Nós falamos sobre reprimir o sentimento. Se você reprime quando você sente, você pensou, de repente pensou alguma coisa. Eu pensei que eu não vou ter dinheiro, que eu não vou dar conta de pagar as contas nesse mês, com essa pandemia, com essa loucura. Aí você tem um sentimento, dá medo de ficar devendo. Aí você reprime esse sentimento ou você expressa, né? Se você expressa no seu original, o qual você foi criada, ou se você expressa no medo. Porque se você expressa esse sentimento de medo no amor, no qual você foi criada, peraí, expulsa já, você já se posiciona em expulsar esse medo, porque nós falamos também que nosso original é amor. Nós fomos feitas em amor. E quando sentimos medo, através do que pensamos, vem sentimento de medo, não é nosso original, é algo que foi colocado em nós. Aí nós não estamos vivendo na plena confiança do nosso Criador, daquele que diz que proverá todas as coisas, né? Faz sentido isso, né, mulheres? Então, quando nós praticamos um pensamento atento, intencional, consciente, nós vamos viver a nossa melhor versão. Nós vamos começar a produzir matéria. Faz sentido isso para vocês? Estão lembradas disso tudo?
E a partir do momento que a gente começa a produzir matéria com o nosso pensamento, o que é produzir matéria? É criar coisas, é criar soluções para o teu negócio, é criar alternativas para a sua vida. Às vezes é tão simples, é criar um almoço agradável em família com o que tiver na geladeira, né? Às vezes é na simplicidade de você agir, são as formas como você pensa, identificar o teu pensamento. Minha geladeira tá vazia, eu não tenho nada para comer hoje. O que você pensou? Já dá uma angústia, né? Uma geladeira vazia. Para a mulher que trabalha, que está em casa, trabalhando em casa, que está, né, cuidando que tem uma família para sustentar. E aí, o que você pensa? Já dá uma aflição. Peraí, mas eu fui feita em amor ou em medo? Deus proverá. Então vamos lá, usa o que você tem de melhor, usa a sua criatividade e vai lá e faça o melhor almoço. Você vai conseguir fazer a melhor refeição e faça com alegria, mesmo com aquilo que você tem, né? Não são as circunstâncias que vão nos definir. Então nós falamos sobre isso, sobre ser grato. Quando você ter o pensamento positivo e ser grato. Quem tem o pensamento negativo não desfruta de nada. Se você vê que a tua geladeira tá vazia, eu tô dando esse exemplo super simples, né? Se você vê que a sua geladeira tá vazia e você não é grata, não vê de uma forma positiva o que você pode fazer com 2 ovos e um arroz e uma cenoura, porque eu vou ter um exemplo assim. O que você pode criar com essa solução que você tem? Se você não vê isso, você vai falar, nossa, eu só tenho um arroz, ovo e uma cenoura na geladeira. Agora, se você começa a pensar positivo, você fala, uau, eu tenho um arroz, uma cenoura e 2 ovos na geladeira. Eu vou fazer aquele arroz primavera caprichado, vai ficar uma delícia. São as formas de você ver as coisas. Então, como que anda o seu pensamento? Você cria matéria, ou você cria aquele pior arroz com ovo e cenoura, ou você cria o melhor arroz com ovo e cenoura. São as formas de pensar que você vai modelando o seu cérebro. Exemplinho bem básico. Eu dei o exemplo também do mecânico lá do carro, que o carro foi formado por engenheiro, as mangueirinhas têm que estar conectadas para poder funcionar perfeitamente esse carro. Assim como nós, se nós que fomos feitas imagem e semelhança de Deus pelo engenheiro maior do universo, se nós não estivermos conectadas com ele, nós não vamos funcionar da melhor maneira. Entendem isso? Então, essas coisinhas que nós falamos aí durante a semana passada. E aí, o que você quer fabricar? Então, o que você está escolhendo pensar? Você já reconhece os teus pensamentos? Você já entende que quando vem o sentimento, você pode sentir, dá nome àquele sentimento. Você começa a praticar aquele pensamento no amor, no qual a estrutura a qual você foi formada no Espírito de Deus. E você começa, então, a fabricar o melhor, a melhor vida, a vida extraordinária. Você começa a fabricar situações que vão proporcionar para você milagres, para você viver o sobrenatural na sua vida. E você começa a criar, dependendo tudo das suas escolhas. No amor, vou te falar uma coisa. No amor, você pode, mulher, criar o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Amém? E tudo isso que eu falei agora, nós tivemos muito embasamento bíblico. Muito embasamento bíblico. Sejam bem-vindas, quem ainda está entrando, nós estamos falando assim de todo um conteúdo que foi abordado na semana passada. Eu fiz um baita de um resumão aqui. E agora eu quero perguntar para você, quantos pensamentos você já teve hoje? Você faz ideia de
Quantos pensamentos você já teve hoje? Ah, essa é uma pergunta interessante, não é? Veja, você sabia que a neurociência, ela fez alguns estudos que comprovam que nós temos mais de 70 mil pensamentos por dia. Olha que número interessante. Mas nós temos a capacidade de pensar. Então imagina, entendendo toda a estrutura que nós falamos na semana passada, sobre por que pensamos o que pensamos, sobre conhecendo nossos pensamentos, reconhecer e dar nome aos sentimentos que vêm com os pensamentos, sair do automático, viver no nosso original, sobre ter aquele pensamento atento e intencional, sobre praticar o amor através do nosso pensamento, que é viver o nosso original, práticas que produzem a matéria, que vão produzir o extraordinário, escolher fabricar o extraordinário na nossa vida. E aí se você se identificou que tinha pensamentos ruins, mas nós fizemos um exercício, quem participou da oficina, nós fizemos um exercício prático, aonde nós identificamos a nossa maneira mais corriqueira de pensar, não é mesmo? Quem tá aqui na live se lembra que fez lá o testezinho e a gente conseguiu identificar, nossa, como eu penso mais. E aí estudos comprovam que 80 a 90% dos pensamentos são pensamentos negativos. Olha que número assim, curioso. Que número curioso, veja bem. Se nós temos, vamos fazer uma conta, gente, olha só. Vamos fazer uma conta. Seja bem-vinda, Raide, que bom que você tá aqui. Vamos fazer uma conta. Eu tô perguntando aqui pro pessoal, quem entrou agora, Instituto da Mulher, que legal que você tá aqui. Será que é você, Michele? Nossa, que saudade de você, Michele. Você é maravilhosa, impulsionadora de mulheres. Adoro você. Que saudade de ter você mais ativa. Volta logo. Raide, eu tava comentando aqui com o pessoal assim, ó. Quantos pensamentos você já teve hoje? Porque nós temos a capacidade, conforme a neurociência estuda e explica, que nós temos a capacidade de ter mais de 70 mil pensamentos por dia. Só que tem um número interessante que das pesquisas da inteligência emocional que mostram que 80 a 90% dos nossos pensamentos são negativos. Nós fizemos, você estava na oficina, né, Raide? Não sei se você conseguiu participar do momento que nós fizemos o exercício, onde a gente consegue, através daquele exercício, identificar a nossa forma mais corriqueira de pensar, né? Então, a maioria das pessoas se identificam como tendo o primeiro pensamento que vem é um pensamento negativo. Então, para você ter uma boa saúde, você precisa pensar melhor. Então, pensar bem vai trazer mais saúde física e na mente. Então, é uma continha que a gente precisa fazer, né? Eu tenho alguns números aqui que mostram, é absurdo, né? Assim, o tanto que se a gente não pensar, por isso que eu falo que nós precisamos escolher, fazer boas escolhas. Quando nós decidimos escolher, viver o que nós originalmente fomos criadas para viver, aí sim nós vamos viver o extraordinário de Deus em nossas vidas. Nós vamos criar o céu aqui na nossa terra, na nossa casa, né? A nossa mente, ela nos leva para o pensamento negativo, mas por quê? Não é esse o nosso original. É porque a gente está muito recebendo de fora. A gente não está muito... A gente precisa estar ativado, Raide. Você entende? Olha, gente, que interessante. A Raide colocou aqui, né? Impressionante como nossa mente nos leva sempre para o negativo. Por quê? Porque nós nos afastamos da nossa essência. Por que eu sempre chamo a atenção para esse canal aqui? É ativar a espiritualidade das mulheres para viver uma conexão verdadeira com Deus. Porque quando nós estamos ligadas
conectadas, a gente não vai pensar no negativo, a gente vai pensar no positivo e vai fluir no reino. Entendem isso, mulheres? É exatamente isso, assim que funciona. Então, quantos pensamentos você já teve hoje, Verônica? Entra aí, seja bem-vinda, sinta-se em casa. De pernas pro ar, não é, amiga? Nós temos, então, 70 mil, em torno de 70 mil pensamentos por dia, conforme explica a neurociência. Mas a inteligência emocional fala que nossos pensamentos são 80 a 90% negativos. Então, faça essa conta. Tem um outro dado importante que fala que são pesquisas, né, que eu encontrei, que os nossos 70, é outro dado agora, 70 a 90% das doenças, eu até coloquei isso no post que eu fiz hoje pela manhã, 70 a 90% das doenças no corpo físico e na mente são causadas pelo pensamento. Então, o que nós falamos semana passada sobre as nossas escolhas, sobre fabricar o que você quer fabricar, que foi a última live de quinta-feira. O que você quer fabricar? Conforme nós pensamos, nós moldamos nosso cérebro, nosso comportamento, né? Nós sentimos, aí o nosso comportamento vai reagir. Nós vamos ter a reação, conforme aquilo que a gente pensa. Então, se nós estamos tendo uma população doente, porque 80 a 90% do que as pessoas pensam é negativo, daqueles 70 mil pensamentos que a pessoa tem por dia é negativo. Aí nós temos uma população doente. E aí, 70 dores, dor nas costas, dor de cabeça, dor no corpo, doenças nos órgãos internos, doenças na mente, corpo físico, enfim, tudo vai refletir no nosso corpo e na nossa mente, tudo aquilo que a gente pensa. Faz sentido isso para vocês? Eu vou aqui, marquei, eu tinha esquecido de colocar o contador da live, nós já estamos a 27 minutos. Então, se nós pensamos bem, por isso o nome da live de hoje, pensar bem. E eu vou fechar com umas dicas para vocês. Então, fica até o final aí, que eu tenho umas dicas preciosas para falar para vocês de como pensar bem. Porque eu acredito que diante de todo esse toda essa informação, esse conhecimento que eu trouxe para vocês até agora, você quer sair dessa live aqui com pelo menos aí uma porcentagem um pouquinho maior de pensamento positivo, né? Débora, seja bem-vinda. Eu estava comentando aqui com o pessoal que nós temos em torno de 70 mil pensamentos por dia. Então, Débora, responde para nós aí. Quantos pensamentos você já teve hoje? Não é? Vamos pensar no que nós estamos pensando, de forma atenta e intencional, conhecer aquilo que a gente pensa, vamos praticar pensamentos na nossa origem, no qual nós somos criadas, né, conectadas verdadeiramente com o nosso Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, e fazer as nossas escolhas no amor, né, fazermos as nossas escolhas no amor. E então, eu quero sugerir para vocês assim, começa agora a parte das dicas, tá bom, mulherada? Quem ficou até agora é o momento de colher, desfrutar das dicas. Como pensar no que você está pensando, né? Como? Normalmente, a gente vai pensar de acordo com aquilo que a gente mais se alimenta. Isso eu preciso falar para vocês. Com aquilo que você mais se alimenta na sua mente, aquilo que você mais assiste, aquilo que você... porque nós falamos que o nosso pensamento, ele normalmente é influenciado pelas memórias que nós já temos, aquelas memórias que eu coloquei aqui assim, memórias internas, e pelos 5 sentidos.
Então, por isso que a gente é influenciado. Então, imagina, gente, hoje nós temos uma população, eu acredito que esses números já estão frustrados, porque com esse ano de Covid que nós vivemos, nós temos uma população que deve estar pensando 100% no medo. E isso é muito triste. Imagine o reflexo que isso vai ocasionar na saúde das pessoas, na saúde física, na saúde da mente das pessoas, né? Temos uma sociedade doente. Então, por isso que eu digo para vocês, orem sempre, vigiem, né? A palavra de Deus fala, orai e vigiai, né? Eu quero, até pensei aqui, ó, vou fazer um exercício com vocês, já que tem bastante gente aí, vamos lá, me ajudem aí a participar. Fica difícil contar os pensamentos, né, Débora? Até porque eles são armazenados no inconsciente e ali ficam guardadinhos, porque imagina você ter uma caixinha com 70 mil pensamentos, tudo exposto, imagina você, é como se fosse assim, você não ter um guarda-roupa e as roupas ficar tudo para fora do guarda-roupa, né? Esse é um exemplo bem fácil de entender. Imagina aquela bagunça de roupa pela casa. Seria assim os pensamentos, né? Bagunçados, assim, espalhados. Então, eles são armazenados no inconsciente. Mas as nossas memórias internas, volta e meia, acessam esse lugarzinho para buscar esses pensamentos. E se nós não estamos armazenando pensamento negativo, nós vamos automaticamente criar doenças, criar dores, criar uma vida de, né, ataque cardíaco, pressão alta, tudo, hormônios desregulados, depressão, criar doenças. Então, por isso nós precisamos saber o que a gente pensa, pensar consciente, armazenar coisa boa dentro de nós, pensamentos bons, porque aí a gente cria saúde, cria, sim, uma vida melhor. Quero fazer exercício, então, com vocês. Olha só, eu vou falar uma palavra aqui, e eu quero que vocês me respondam bem rapidinho lá, só me diga assim, o que você pensou quando eu digo esta palavra, tá? Belezinha? Posso falar? A palavra é aranha. Agora vocês vão ter que interagir comigo, mulheres. O que é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça quando eu digo a palavra aranha? Escreve para mim aí. Era uma aranha grande, uma aranha pequena? Você pensou numa aranha caranguejeira peluda feiosa? Pavor. A Giane da Inspire Ser Você disse pavor. Então ela já estimulou o medo. A Verônica, corre para matar. A minha mãe, medo terrível, eu sei. Edith, medo terrível. Então, tudo vai da forma de pensar. Como você... É um exercício tão simples esse, gente. Porque você para pensar ali, avaliar a forma que você pensa. O que é a memória armazenada, a memória interna de uma aranha, você tem guardado isso. Mas você pode ressignificar isso. Você pode falar, não, mas veja, tem também aquelas aranhinhas que saem pela teia, sabe quando a teia vai assim? E você pode até brincar com a aranha na teia, caindinho na teia, aquelas aranhinhas pequenininhas que até elas andam na pele da gente, assim, se a gente pegar ela na mão assim, né? Então, é ponto de vista. O que veio primeiro na mente? Olha só, aranha grande e peluda, arrepio. Então, primeira coisa que veio na mente de vocês, ó, uma foi correndo para se defender, daí caiu, quebrou o pé, né, Verônica? Correu para matar. Verônica, como que você vai correr para matar, mulher? A aranha? Você não pode nem correr. Você tá vendo como que é o teu modelinho de pensar? Você quer correr. Daí agora você teve que parar e ficar com as pernas pro ar. Eu tô falando isso porque a Verônica, ela teve um probleminha com o pé. Ela caiu e quebrou, e botou pino e tudo no pé. São as reações conforme você pensa.
né? Você tem pavor, tem medo, Giane, tem que olhar isso, né? Por que tem pavor da aranha? Porque você pode começar a pensar de uma forma diferente com relação à aranha. Então, gente, esse é um exercício muito legal, a participação de vocês, obrigada. Hoje você não pode, né, correr, é verdade. Mas, assim, é só para você entender como que é que você acessa o inconsciente. Então, lá no teu inconsciente estava o medo da aranha. Aí, a Giane, por exemplo, no inconsciente dela deve ter um medo, um pavor de aranha. E quando eu falo a palavra aranha, o primeiro pensamento que vem associado com essa palavra é pavor, né? O primeiro pensamento que vem associado com cada uma de vocês é basicamente a forma, assim, o modelo mental, o modelo com o qual vocês estão acostumadas a pensar. Só que sair do automático requer esforço. Por isso, nós usamos a palavra de Deus, que está lá em 2 Coríntios 10, 5, no livro de 2 Coríntios, no Segundo Testamento, que fala sobre destruirmos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, quando você está consciente daquele pensamento, você dá nome para aquilo. Vocês falaram aqui, medo, pavor. Tá, mas por que eu sinto medo? Olha como, veja se faz sentido. Aonde você mora? Agora começa aqui o raciocínio comigo. Quando eu falei, eu só falei para você pensar na palavra aranha. E aí você deu medo, deu pavor, deu um monte de coisa. Aonde você mora? Qual a possibilidade de ter uma aranha peluda, caranguejeira, cabeluda, que nem a Raide falou? Eu sei que a Raide mora em casa, mas mesmo assim, ali não tem possibilidade de chegar uma aranha. Você entende isso? Por que você vai acessar um pensamento e fabricar um sentimento de medo, de pavor? Qual a probabilidade... Giane, eu sei que você mora em apartamento. Qual a probabilidade de aparecer uma aranha a ponto de te dar um pavor? Né? Então, veja que nós acionamos sentimentos no nosso corpo físico, na nossa mente, que não servem, que não faz sentido. Então, vocês precisam prestar atenção. Por que pensamos o que pensamos? E começar a pensar bem. Então, traz cativo, como está aqui na palavra. Derruba tudo aqueles argumentos que você já aprendeu antes. Renova essa mente. Renova essa mente. Fala, não, mas espera aí. Lá no meu passado eu vi a aranha, eu tinha medo, mas hoje quase praticamente eu não tenho contato com a aranha. Tem detetizadores aqui no prédio que eu moro. A probabilidade de eu me deparar com uma aranha é muito, muito impossível praticamente. Então, eu não preciso acionar a caixinha de um pensamento negativo que vai me trazer um sentimento onde eu vou ter medo e o meu comportamento vai alterar tudo os meus hormônios. Entende isso? E assim é com tudo, gente, na vida. Eu tô falando aqui de uma coisa super simples. Mas assim acontece com coisas mais sérias, na área profissional, na área financeira, nos relacionamentos, né? No corpo físico. Ai, meu Deus. Vamos acionar aí os pensamentos bons. Então, para isso, tenho a dica, tá bom? Para isso, tenho a dica aqui. Eu quero contar uma história. Nós estamos aqui com 38 minutos de live. Vai dar tempo de eu contar uma história linda de um homem valoroso. Nós não vou falar de uma mulher hoje da Bíblia, eu vou falar de um homem valoroso. Eu quero contar a experiência que eu tive quando eu estava lendo o livro de Juízes 6. E foi incrível, porque eu estava num momento muito, muito triste, assim. Eu estava passando por uma situação pensamentos muito ruins,
pensamentos, né? E só sentimentos e aquela coisa, mas eu estava lá firme, lendo a Bíblia, lendo o livro de Juízes, e eu li a palavra que fala assim, que Gideão, ele estava no lagar, que era um lugar de malhar trigo. O lagar, parece que ele estava assim, ele estava no lugar errado. Resumindo, ele estava onde não era para estar. Gideão, ele era um homem que ele era de uma família que foi descendente do povo hebreu, que foi liberto lá do Egito, da escravidão. Só que eles estavam vivendo perseguições, eles estavam vivendo sendo saqueados, tudo que eles tinham estava sendo roubado, perseguido, fugido. Eles estavam vivendo uma vida miserável, fugindo de todas as coisas ruins que estavam acometendo na vida deles. E ele estava no lugar errado. Ele estava num lugar malhando trigo, mas num lugar onde era para fazer vinho. Para que ele usou essa estratégia para se esconder, porque ele achava, era época de colheita de trigo, e daí ele achava que se ele fosse no lugar de fazer vinho, as pessoas não iam ver ele, não ia ser roubado. E nisso ele teve um momento com o Senhor. E apareceu o anjo do Senhor e falou assim para ele: Gideão, homem valoroso. E aí eu falo com você que está aqui, me olhando agora. Verônica, mulher valorosa. Vamos falar aqui com quem mais? Amanda, mulher valorosa. Cissa, que bom que você entrou. Mulher valorosa, Cissa. Heidi, mulher valorosa. Inspire ser você, Giane, mulher valorosa. Edith, mulher valorosa. Quem mais está aqui? Débora. Caroline, mulher valorosa, Débora, mulher valorosa, Caroline, que delícia. O anjo do Senhor veio e falou para mim: Fabiana, você tem valor, você é uma mulher valorosa. E aí eu falei assim: ai Deus, eu tô aqui me sentindo tão mal. Ninguém olha para mim, ninguém liga para mim, eu não tenho trabalho, eu não tenho nada mais, não sei o que eu faço, eu não tô feliz. Tanta coisa acontecendo na minha vida. Mas o Senhor olhou para mim e falou que eu era valorosa. E aí eu comecei a olhar aquela história do Gideão, a ler e mergulhar naquela história, e eu falei: meu Deus, que história linda! Porque ele pensava... Ele começou a pensar errado a respeito dele. Ele estava pensando errado. Ele estava falando: mas Senhor, eu não sou valoroso, porque eu sou o pior. Eu sou o mais pobre da turma. Eu sou o mais rejeitado dos amigos. Eu sou a mais que ninguém olha para mim. Eu não tenho ideias. E aí o Senhor, o Espírito, a palavra de Deus nessa leitura, vai de Juízes 6 até Juízes 8, 9, até o final. É impressionante, porque diz assim, ó, Gideão, ele começou a romper padrões, e é isso que eu estimulo você, mulher, agora, vocês que estão aqui até agora, eu estimulo vocês a romper padrões de pensamento, romper padrões. O que Gideão teve que fazer? Gideão, ele teve que começar a pensar diferente. Porque antes ele pensava a respeito dele, ele pensava que ele era o pior, porque ele estava naquela situação. Era uma situação momentânea, era uma circunstância, ele não era aquilo. Às vezes você está passando por alguma circunstância que não é você, é uma circunstância, é uma situação. Você é o quê? Você é filha amada, herdeira, então conecte-se com a videira verdadeira, que você vai começar a dar bons frutos. Então, quando ele começou a entender verdadeiramente quem ele era, porque o anjo do Senhor veio e falou com ele: você é mulher valorosa. Eu falo com vocês, vocês são mulheres valorosas.
O anjo do Senhor veio e falou comigo e eu recebi essa palavra. Eu me apropriei dessa palavra. Então foi disso que eu estava me alimentando. Era disso que eu estava me alimentando. Eu não estava me alimentando de coisas que iam me deixar mais para baixo. Então faça esses filtros na vida de vocês. Prestem atenção no que vocês estão lendo, ouvindo. Eu teve uma das lives na semana passada que eu perguntei assim, qual história você conta para você? Você está contando uma história verdadeira para você mesma ou você está contando historinha? Né? E eu perguntei também quem tem sido voz na sua vida. Quem tem sido voz na sua vida? Porque aquilo que você escuta também vai ficar armazenado no inconsciente e vai também ajudar a construção desse pensamento. Vai moldar o seu cérebro também e você vai construir esses pensamentos. Então, que pensamentos você tá, que escolhas você tá tendo? Pensar bem, escolha pensar bem. E para a gente ir partindo para o final do raciocínio, teve um momento nessa palavra que diz assim, que o Gideão ele precisou queimar altares. Se existe alguma coisa, algum tipo de idolatria ainda a qual você está perdendo o seu tempo, tá na hora de queimar. O que é queimar altares? O que a história mostra que Gideão fez? Gideão foi lá e queimou aquilo tudo, botou fogo em tudo aquilo que era motivo de adoração. As pessoas ficavam adorando o altar de Baal. Na Bíblia fala o altar de Baal. Então eles estavam adorando, eles adoravam no altar de Baal. O Gideão foi lá e botou fogo junto. Gideão foi lá. Daí o que aconteceu? Ele começou a ser perseguido. Começaram a correr atrás dele e ele, deu no pé. E ali o Senhor, o Espírito do Senhor dominou Gideão. E, gente, quem conhece a história sabe que Gideão, ele venceu uma batalha com milhares de guerreiros contra ele. E ele venceu com 300 soldados. E como que ele venceu as batalhas? Com o Espírito do Senhor. Como que você vai vencer as batalhas na sua vida? Se você estiver conectada verdadeiramente com o Espírito de Deus, o qual você foi formada. Você vai vencer no Espírito. Qual tem sido a estrutura do seu pensamento, eu tenho perguntado. Porque se você está com o seu pensamento conectado com o Espírito, você vai ter vitórias. Você consegue entender isso? Receba essa palavra no seu espírito. Outra dica que aconteceu aqui, Gideão venceu a guerra tocando trombetas. A palavra de Deus fala que a história é linda. Se você puder ler, essa história é linda. Mergulhe nessa história. E fala assim, eles tocavam trombetas, tocavam cornetas e louvores. E eles venceram a batalha. Deus deu vitória e assim vai ser com vocês. Por isso, para nós encerrarmos, eu quero que vocês fiquem com o que é eterno. O que é ficar com o que é eterno? A palavra de Deus fala assim para nós, as dicas, né, que eu tenho para vocês hoje. Então, como pensar bem? É assim, meditação. Aí eu já deixei a dica no começo ali, meditação na palavra e a meditação consciente, porque você vai tomar consciência do teu corpo. E aí quando você medita a palavra, eu terminei de fazer a meditação com a Giane ali do Inspire Ser Você, e eu já vim aqui, meditar na palavra, fazer uma leitura de Provérbios. E eu já me alimentei disso hoje. Então você quer pensar bem? Quais são as dicas? Meditação na palavra, louvor e adoração. Louve o Senhor, cantem hinos ao Senhor, escolha uma música que você gosta e adore, erga os braços, movimente o seu corpo com aquela música que você gosta e que fala de coisas boas. Porque se você ficar escutando a música da coleguinha lá, que pagou 50 pro cara ir no motel, isso daí, gente, sinto muito.
né? Eu sei que isso aqui, que esse canal aqui não é esse tipo de mulher que frequenta aqui esse canal e não escuta esse tipo de música, mas é o que você se alimenta, né? O que você se alimenta é o que você pensa, o que você produz, o que você cria. É isso que você quer para sua vida? Então, fica a dica. Meditação diária na palavra, eu tô colando aqui. Louvor e adoração. Criar um alarme para os seus pensamentos. Como que você vai fazer isso? Eu dou um exemplo assim, ó. Lembra do despertador de manhã? Nesse tempo de pandemia aí, acho que a galera quase nem tá usando despertador, né? Mas assim, é exatamente aquele barulho insuportável do despertador que você vai criar, você vai associar. Você vai fazer um exercício. Até eu vou pedir para a Giane uma meditação sobre isso, para ela fazer pra gente, para ela elaborar uma meditação assim pra gente. Tá escutando aí, Gi? Pensa assim, ó, pra gente criar eu não sei se isso é possível, eu acredito que sim. Criar um alarme na nossa cabeça quando vir um pensamento ruim. Veio o pensamento ruim, você lembra daquele alarme. Pam, pam, pam. Isso existe porque a gente, os animaizinhos são condicionados, né? O cachorro não é assim? A gente dá se ele abana o rabinho, a gente dá um biscoitinho, né? Então, nós temos que condicionar o nosso pensamento assim. Pensei negativo, já cria um alarme no nosso cérebro. Pera aí, isso aqui não é para estar aqui. Por que isso aqui tá aqui? Dá nome ao sentimento, usa a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 10, 5. Traz esse pensamento, esse sentimento cativo à obediência de Cristo. Questiona ele, fala, tá certo, não tá? Então tá bom, vai embora. Tá certo, é bom, importante pensar nisso, então beleza, vou ficar com isso, tá? Direciona. E confrontar todo o pensamento. Essa é a dica mais top das galáxias que eu falo pra vocês, que mais me ajudou e que eu vou, inclusive, deixar ali no Stories um videozinho que eu falo quando eu tô lavando a louça e como que nós devemos pensar como nós estamos lavando a louça, por exemplo, né? E meditar, confrontar todo o nosso pensamento com a palavra de Filipenses 4:8. Que eu até deixo arriscado aqui na minha Bíblia, ó, vou mostrar para vocês, ó. Filipenses 4:8, pensamentos. Porque quando eu li isso daqui, eu aprendi esta mágica, esta chave maravilhosa. Todo pensamento eu faço assim, ó. Pensou alguma coisa. Daí eu vou lá e vou confrontar. Eu vou olhar e vou falar assim, peraí, mas isso que eu pensei é verdadeiro? Tá escrito aqui, ó. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. Daí eu penso, tá, digamos assim, vou dar um exemplo que a mulherada, tudo, né, a maioria das mulheres que eu conheço é assim, né? O marido demorou para chegar em casa, tá chegando atrasado. Como é que é? Meu Deus, o que tá acontecendo? Ai, deve estar aprontando, né? Ou filho, então, né? Filho que é de maior, que sai, que demora, já pensa, deve estar aprontando. Ai, aconteceu alguma coisa. Peraí, vamos confrontar? É verdadeiro esse pensamento? Não, meu marido tá trabalhando. Ah, meu filho tava na escola ou foi no mercado, sei lá. Tá, é nobre esse pensamento? Ah, não é nobre pensar que aconteceu alguma coisa, porque se acontecer, eu não vou ter controle. Aconteceu e aí a gente vai ter que estar com consciência bem para resolver. Tá, é nobre, é correto eu pensar isso? Não, porque faz mal para minha saúde mental, né? Então, peraí. Vocês entendem? Ó, tudo que for puro, é puro eu pensar, ai meu Deus, meu marido tá aprontando, ou meu filho aconteceu alguma coisa. É correto pensar? É puro ficar pensando essas coisas? Não, se alimenta de coisa boa. Dá alimento para um pensamento bom. É amável pensar isso, né? Tudo que for de boa fama, houver algo excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Gente,
a melhor palavra da live. Fala a verdade. Filipenses 4:8. Eu vou escrever isso lá no Stories também, daqui a pouco, tá bom? Gente, olha que maravilha isso. Vocês entenderam como que faz isso na prática? Então, pega um pensamento aí. Pega o pior pensamento que mais vem com mais frequência na tua mente. E faz esse exercício. Confronta. Peraí, é nobre esse pensamento? Tá. É correto esse pensamento? Não. Então já elimina. Já tira de fora. Entendeu? Agora pensa assim, eu vou preparar um jantar para minha família de final de ano. É nobre esse pensamento? É nobre. É correto? Sim, eu vou juntar a família, vai ser tão bom, né? É puro? Claro que é puro. É tão gostoso, né? Ter a família reunida, fazendo comidinhas. É amável? É amável. É de boa fama? Claro que é. É excelente, é digno até de louvor, claro que é. Então é isso que eu vou pensar. Eu vou então me preocupar com o jantar que eu vou preparar para minha família no final do ano. Então, entenderam? Aí você se alimenta daquilo e passa um dia maravilhoso. Mulheres, fez sentido tudo isso que eu falei para vocês? Eu quero deixar aqui palavras da eternidade para vocês. Eu quero dizer para vocês ficarem com o que é eterno. Não fiquem com as coisas passageiras do mundo, tá bom? Fez sentido para vocês? Hoje eu não vi muito coraçãozinho aqui. Agora eu tô vendo. Olá! Luíse, você fez um comentário. Que bom que você tá aqui, linda. Eu conheço você. Você tem peças maravilhosas. Eu acho que é isso, né? Que eu tô pensando aqui, que é você daquelas roupinhas lindas da Voe Borboleta, né? Eu escolho os pensamentos do meu pai sobre mim. Sou quem meu pai diz que eu sou, guerreira gloriosa. Que lindo, eu não tinha visto, os comentários tinham parado por aqui, gente. Obrigada pelo comentário, faz muito bem louvar, isso mesmo. Que bom, gente, que bom. Que bom que vocês gostaram. Eu tô partindo para o encerramento, então, vamos orar. Eu quero agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus por essa live, agradecer a Deus pela contribuição de cada mulher que esteve aqui, que passou por aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fala através de nós, Senhor. O Senhor age, é o teu agir. Obrigada porque nós podemos sentir, Pai, o teu sobrenatural fluindo nesse tempo em nossas vidas, Senhor. Nós passamos juntas aqui, Senhor, um tempo falando de Ti, falando das coisas do alto, falando da Sua palavra, Senhor. Obrigada porque nós podemos orar juntas, Senhor. Obrigada por essa manhã, obrigada porque o Senhor provê na casa de cada uma dessas mulheres, Senhor. Obrigada porque o Senhor entra na casa, Pai, e o Senhor faz. Jesus, entra, visita as casas, Jesus. Obrigada porque o Senhor faz o seu agir, o seu sobrenatural na vida de cada mulher aqui, que é o termômetro do lar. Obrigada por essas mulheres, Senhor, serem ativas, com a espiritualidade ativada, estarem conectadas contigo, Pai. Muito obrigada, Deus. Agradeço em nome do Senhor Jesus a vida de cada uma que está aqui. Mulheres, muito obrigada por orar. Orem sempre. Na palavra de Deus, em Josué, fala para nós falarmos das coisas de Deus. Sempre falarmos das coisas de Deus. Então, se vocês de repente estiverem em algum ambiente de fofoca, algum ambiente de conversas não muito agradáveis, pensem nisso. Falem das coisas de Deus, falem daquilo que é eterno, fiquem com aquilo que é eterno. Tá certo, mulheres? Vou encerrar então. Agora, eu tô para confirmar uma live para quinta-feira com uma convidada. Ainda não tenho certo, mas vai ter live quinta-feira com uma convidada, provavelmente. Então, encerramos com glória e honra esse tempo, essa semana, né, do pensar bem. A partir de agora, eu declaro na vida de vocês que vocês possam pensar bem.
aprendendo cada vez mais a pensar bem. Deus abençoe, mulheres. Fiquem com aquilo que é eterno. Um abraço, um beijo para vocês. Eu não tá me dando a opção de encerrar a live aqui. Eu acabei, não sei o que tá acontecendo. Esse Instagram ele mudou, né? Eu acho que eu vou fechar aqui, vamos ver. Tomara que dê para salvar. Tomara que dê para salvar. Vamos ver aqui. Ficou tão lindo, né? Eu adorei, Amanda. Que bom que você veio. Tchau, Carolzinha linda. Fique com Deus, tá? Eu vou encerrar aqui, já deu 1 hora. Ah, agora vai dar. Beijinho, tchau, tchau.